Polícia investiga tiroteio em Paraisópolis durante a agenda de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. TSE reforça o número de ministros para examinar ações sobre propaganda no segundo turno. E você vai ver também. Vacina contra o câncer de pele com a tecnologia do imunizante da Covid pode ficar pronta ainda neste ano. Guerra na Ucrânia. Drones atingem Kiev e deixam rastros de destruição, levando pânico aos moradores. Benzema é eleito o melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro 2022. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma troca de tiros ocorreu hoje de manhã em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o candidato Tarcísio de Freitas participava de uma atividade de campanha eleitoral para o segundo turno das eleições pelo governo do estado. O ex-ministro tomava café com assessores da equipe em uma sala quando escutaram um barulho e perceberam que se tratava de uma rajada de tiros. Jornalistas que acompanhavam a agenda do candidato tiveram de se abaixar enquanto ocorria o tiroteio. Seguranças da equipe de Tarcísio revidaram os disparos. De acordo com informações da Polícia Militar, uma pessoa morreu e 2 foram baleadas. O candidato pelo Partido Republicanos estava em uma agenda desde as 10h30 da manhã em Paraisópolis. Ele participava da inauguração do primeiro polo universitário da comunidade. Tarcísio usou as redes sociais para comentar a ação. O presidente Jair Bolsonaro disse que aguarda as investigações sobre a troca de tiros. Ele também afirmou que Tarcísio deve reforçar a segurança pessoal. Recebi um telefone do Tarcísio, algumas imagens também. Tudo é preliminar ainda, então eu não quero me antecipar. Se for uma ação contra a equipe dele, se for uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo ou por haver na região. Então seria prematuro eu falar sobre isso. A campanha de Tarcísio trabalha com a hipótese de um atentado à equipe do candidato do Republicanos ao governo de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral publicou hoje uma portaria que reforça a equipe de ministros responsáveis por analisar ações contra propagandas eleitorais vinculadas no segundo turno das eleições de 2022. Além do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, participarão da distribuição dos processos outros 4 ministros. O grupo é formado também por Carmen Lúcia, do STF, Paulo de Tarso Sanseverino e Isabel Galotti, ambos do STJ, e a jurista Maria Cláudia Pinheiro. De acordo com a portaria, a medida foi tomada considerando o grande volume de processos no segundo turno das eleições. Na publicação, a ministra Galotti é nomeada como uma das responsáveis por analisar as representações e reclamações, substituindo o ministro Raul Araújo. Pela lei das eleições, 3 juízes auxiliares podem ser designados pelos tribunais eleitorais para apreciação de reclamações ou representações. Os juízes auxiliares atuam somente até a diplomação dos eleitos, julgando processos sobre irregularidades nas campanhas eleitorais para o cargo de presidente da República. Mas as decisões concessivas ou que não sejam de caráter liminar devem ser submetidas ao plenário pela presidência, incluindo a análise de direito de resposta. Os Correios vão leiloar mais de 41 mil itens no próximo dia 24 de outubro. Esses produtos são classificados como refúgio, que é o termo para objetos que não foram entregues aos destinatários, mesmo depois de várias tentativas e nem foram recuperados pelos remetentes. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações.
No leilão dos Correios, há itens das mais diversas categorias divididos em 10 lotes, com lances iniciais que variam entre R$ 1.600 e R$ 34.000. O primeiro lote é de vestuário, seguido pelo de casa e utensílios do lar, bijuterias, material de escritório e o quinto, equipamentos. É nesse lote que tem até drones. E aí segue com o lote cultura, celulares e acessórios, artigos infantis, microinformática e, por fim, o lote de peças para veículos. Para acessar o edital com todas as informações do leilão, basta entrar no site licitações-e.com.br. E aí é preciso inserir na caixa de texto, que fica nessa coluna localizada do lado direito da tela, o número 961250. Eu vou repetir, 961250. E aí aparecem todos os dados do leilão. Para participar do pregão, é preciso também se cadastrar nessa mesma plataforma. E olha só, será possível visitar as amostras dos lotes, ver tudo aí de pertinho na sede dos Correios em São Paulo, nesta quinta e sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Mas para isso é preciso fazer um agendamento pelo telefone que eu vou passar agora. DDD 11, número 4313 8085. DDD 11, número 4313 8085. As vendas de imóveis novos acumulam alta de 14% nos 7 primeiros meses deste ano, na comparação com o ano passado. O nosso repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. O resultado é por conta do crescimento expressivo de vendas nos segmentos de médio e alto padrão, com 26.522 imóveis vendidos até julho, o que representa uma alta de 91,5% no setor. No mesmo período, o Casa Verde Amarela, CVA, antigo Minha Casa Minha Vida, cresceu 1,2%, com um total de 69.201 moradias vendidas. Os dados são da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em estudo com parceria da FIP. Apesar das seguidas altas dos juros básicos da economia Selic, a oferta de crédito imobiliário ainda está em expansão, o que favorece o resultado positivo na comercialização de imóveis novos. Ainda segundo a Abrainc, para os próximos meses, essa tendência de crescimento deve se manter por conta do grande número de lançamentos realizados nos últimos 2 anos. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Mais de 1 milhão de brasileiros receberam hoje dinheiro extra do abono salarial. A Caixa Econômica Federal explica que os pagamentos são referentes a benefícios que passaram por revisão ou que não foram retirados entre 2016 e 2020. E veja a seguir: drones atingem Kiev e deixam rastro de destruição, levando pânico aos moradores. E ainda, Benzema é eleito o melhor jogador do mundo pelo Bola de Ouro 2022. Os detalhes você confere em instantes. Até já. Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, Maria Alice e Juliana. Ótima noite para você que nos acompanha. A campanha de vacinação infantil aqui no Rio não ficou como esperado. A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira uma busca ativa por crianças de até 4 anos de idade que ainda não receberam a dose do reforço da vacina contra a poliomielite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal chegou a apenas 51% do público-alvo, o que significa que 160 mil crianças nessa faixa etária ainda não compareceram aos postos para receber o imunizante contra a paralisia infantil. O secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorans, considera o quadro crítico e disse que é urgente aumentar o número de crianças protegidas contra a doença, que causa sequelas graves para toda a vida em quem não se vacinou. Os postos de saúde e clínicas da família funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia.
E uma mulher foi presa em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária com documentos falsos. A Polícia Civil do Rio prendeu uma mulher em uma agência bancária quando ela tentava abrir uma conta com documentos falsos. Segundo a 21ª Delegacia de Polícia, Juliana Eimar dos Santos, de 27 anos, estourava limites do cartão de crédito e do cheque especial das contas criadas com identidades frias. Juliana estava em um banco Bradesco da Tijuca, na zona norte do Rio, quando foi abordada pelos agentes na última sexta-feira. Ela se identificou como Gabriela Caputo Guimarães, de Minas Gerais. A polícia, no entanto, descobriu que no dia anterior, Juliana foi abrir uma conta em uma agência na UERJ, no Maracanã, com outro sobrenome, Rocha de Carvalho Mateus. A mulher foi presa em flagrante pelo uso de documento falso e tentativa de estelionato. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Hoje, 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aproveitou a data para fazer um apelo à população. Durante um evento em Brasília, ele pediu que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para se vacinarem. A declaração veio no momento em que se debate a baixa cobertura vacinal no país. Durante o evento Ação contra a Poliomielite e Multivacinação, Marcelo Queiroga ressaltou a preocupação com os índices de imunização que estão muito abaixo das metas estabelecidas mundialmente. Desde o dia 7 de agosto, nós temos feito um apelo a toda a nação brasileira para que leve suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é atingir 95% das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber essa vacina. Os 38 mil postos de saúde do país têm disponíveis diariamente mais de 22 imunizantes aplicados pelo SUS. Mas a atenção do Ministério da Saúde, de Queiroga, está voltada à vacinação contra a poliomielite. De acordo com os dados do DataSUS, o país atingiu apenas 65,74% da cobertura vacinal até amanhã desta segunda-feira. Marcelo Queiroga admitiu que a queda do índice é um problema mundial, já que aconteceram casos de pólio nos Estados Unidos e Israel. O último caso da doença no Brasil foi em 1989 e em 1994 o país recebeu o certificado de erradicação emitido pela Organização Pan-Americana da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Mas a OPAS e a OMS já declararam que o risco de a poliomielite voltar ao Brasil é alto. E olha só que boa notícia, uma vacina contra o câncer com a tecnologia do imunizante da Covid pode ficar pronta ainda neste ano. A descoberta pode abrir caminho para tratar outras doenças como o HIV e a Zika. A Moderna, fabricante de um dos imunizantes da Covid, e a Merck MSD no Brasil, esperam os resultados da fase 2 dos testes clínicos da vacina contra o câncer de pele ainda neste ano. Caso sejam positivos, o estudo vai para a terceira e última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras. A novidade em desenvolvimento é diferente das vacinas tradicionais, destinadas à prevenção de doenças infecciosas. Ela atua no tratamento do melanoma, o tumor de pele mais letal. Para ativar o sistema imunológico contra as células cancerígenas, a vacina utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, que ganhou impulso a partir dos investimentos para combater a pandemia da Covid-19. Com os estudos inéditos que levaram a vacinas da Pfizer e da Moderna para o coronavírus, a tecnologia se mostrou altamente eficaz em despertar a proteção do organismo e abriu uma nova porta na ciência para evitar e tratar doenças. A tecnologia é uma esperança não apenas de aplicações em desenvolvimento para tratar o câncer, como também para vacinas que protegem contra o HIV, a Zika e outras doenças que têm imunizantes de RNA mensageiro atualmente em fase de testes. O pedido de extradição do empresário Tiago Brenan está sendo julgado pelo Ministério da Justiça. Se for formalizado, a tramitação do processo vai depender da legislação dos Emirados Árabes Unidos.
O país busca um acordo diplomático com as autoridades dos Emirados Árabes, já que um acordo formal sobre a extradição de Brennan não foi feito. Brennan pagou fiança depois de ter sido preso na última quinta-feira, acusado de estupro, cárcere, tortura, lesão, ameaça, coação e constrangimento ilegal. E falando sobre o conflito no leste europeu, uma semana após o pior ataque desde o início da guerra, a capital da Ucrânia volta a ser alvo de bombardeios russos. Drones atingiram Kiev e deixaram um rastro de destruição, levando pânico aos moradores. Drones russos atingiram prédios perto de uma estação ferroviária no centro de Kiev, durante um ataque que causou vários incêndios e danificou quarteirões residenciais. A Rússia utilizou drone kamikaze ou drones suicidas que voam em direção ao alvo e detonam uma bomba no impacto, se autodestruindo. Segundo o governo ucraniano, só nesta manhã foram 28 que atingiram a capital Kiev, bem na hora do rush. 4 civis morreram e pessoas presas sob os destroços foram resgatadas, de acordo com uma autoridade ucraniana. O bombardeio ocorreu exatamente uma semana depois de mísseis russos atingirem Kiev, no ataque mais pesado à capital ucraniana desde os primeiros dias da invasão da Rússia. O governo pediu que as famílias procurem abrigo com urgência e permaneçam neles até que seja seguro sair. Nas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky descreveu os ataques como terrorismo com a população. A Ucrânia acusa o Irã de fabricar e fornecer os drones que atingiram Kiev. Teherã negou ter fornecido o armamento para a Rússia. Em toda a França, 1/3 dos postos de gasolina estão total ou parcialmente secos, vítimas de uma greve que se alastrou para a maioria das principais refinarias do país. O continente sofre com inflação recorde e escassez de energia, enquanto petrolíferas têm lucros recordes sem repassar aos trabalhadores. Convocados por 4 sindicatos, os franceses foram chamados à Assembleia Geral, que vai servir como indicador da margem de manobra do presidente Emmanuel Macron para aprovar o decreto para 2023 e a polêmica reforma da Previdência. Na manhã desta segunda, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, subiu o tom e garantiu que acabou o tempo de negociação no setor das refinarias. Os trabalhadores da Esso, ExxonMobil e da Total Energies iniciaram uma greve no final de setembro para pedir aumento do salário, corroído pela inflação de 6,2% em ritmo anual em setembro. O movimento também questiona os lucros recordes das gigantes do setor. Os funcionários da Total Energies tinham suspendido a ação depois de um acordo com a empresa, mas retomaram a greve nesta segunda. 4 refinarias foram afetadas, uma delas por motivos técnicos e 5 depósitos. Os grevistas consideram insuficiente o aumento salarial de 7% em 2023, acompanhado de 3 a 6 mil euros de bônus acordados na sexta-feira. O governo de Macron está sob pressão. Com quase 1/3 dos postos de gasolina afetados, a escassez causa problemas para chegar ao trabalho, preocupações com a colheita nas áreas rurais e cancelamentos antes do período de férias de outono. Faltando 34 dias para a Copa do Catar, o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, foi premiado pela revista France Football e levou a Bola de Ouro como o melhor jogador da temporada 2021 e 2022. É isso aí, Juliana. É a primeira vez que o francês de 34 anos conquista o troféu depois de 11 indicações. Nesta temporada, Benzema fez 46 jogos, marcou 44 gols e fez 15 assistências. O francês conquistou a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Europa e a Supercopa da Espanha. Com o prêmio, a França agora é o país com mais bolas de ouro, ao lado da Argentina, 7. Logo depois do francês ficou o senegalês Sadio Mané, em segundo. Em terceiro lugar, o belga Kevin De Bruyne e em quarto, o polonês Robert Lewandowski. Leva ganhou o prêmio Gerd Müller, atribuído ao melhor atacante da temporada. O melhor jogador jovem do ano foi o espanhol Gavi, também do Barcelona. Já o melhor goleiro do mundo em 2022 foi Courtois, do Real Madrid. O Manchester City foi escolhido o melhor clube do ano. O prêmio Sócrates, novidade na Bola de Ouro, ficou com Mané, pelas ações de solidariedade que o atleta realiza em seu país natal, Senegal. Na categoria feminina, a espanhola Alexa Putellas, do Barcelona, conquistou o troféu pela segunda vez seguida.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você e até amanhã.